não é o assunto que eu ia falar, mas só para... Também não vamos entrar no assunto do comércio, mas para que os senhores vereadores saibam também, na quinta-feira passada, conversamos com o Luciano na hora do meio-dia, para ver o porquê não se entende entre a van e o sindicato, porque ninguém está proibido de trabalhar aos domingos. Só basta ir lá no sindicato, fazer um acordo coletivo e trabalhar. Aí o Luciano fala uma coisa, o sindicato fala outra. O Luciano pediu para mim que eu fosse no sindicato e que colocasse o telefone aberto para falar com ele, com o presidente e os diretores do sindicato junto. Até eu convidei o vereador Jefferson, convidei o vereador o Fiamuncini, e ele foi lá e nós conversamos abertamente no telefone. A Ana, a presidente do sindicato, falou o seguinte: seu Luciano, se o senhor concordar em fazer um acordo coletivo de trabalho e que seja homologado pelo Ministério Público, por que tem que ser homologado pelo Ministério Público? Porque hoje não consta na Convenção Coletiva de Trabalho que pode abrir aos domingos. Então, por isso, precisa também o consentimento do Ministério Público, porque senão qualquer funcionário vai no Ministério Público e o sindicato pode ser processado. O senhor Luciano dizia o seguinte: eu só concordo fazer o acordo sem assinatura do Ministério Público. Só. E eu, inclusive, falei também, mas, Luciano, por que não a assinatura do Ministério Público junto? Todo o TAC, todo o termo de ajuste de conduta é abonado pelo Ministério Público. E ele disse: não, eu só concordo em fazer acordo coletivo de trabalho entre o sindicato e a van. Então, eu vi assim que, mais uma vez, o vereador Vinter, eu quis fazer um intermediário para fazer ele se acertar e não teve jeito. Se o Luciano concordar em que o Ministério Público abone a convenção, abone o acordo, amanhã podia estar solucionado o problema sem passar pela Câmara de Vereadores. Hoje o sindicato, não quero aqui falar em sindicato, mas o sindicato estaria aberto para fazer o acordo. Mas como ele não aceita o Ministério Público assinar junto, não deu. Só uma parte, vereador. Bem rápido, então. Só uma parte, vereador. Sim. Como eu participei, cheguei um pouco tarde, que eu tinha outra reunião aqui no mesmo horário, mas eu consegui chegar lá e peguei uma parte da fala do Tom empresário Luciano, que todas as vezes que ela falava em Ministério Público, com o Ministério Público não aceito, faz um acordo entre você e o meu gerente aqui da van. Isso que ele falava. Da onde isso? Dele fica ainda, e assim, e ele falou às claras, que ele falou que ia atacar fogo na frente da Câmara de Vereadores, falou que ia atacar fogo na frente do sindicato, ameaçando nós vereadores, tá? Um empresário que nem mora em Jaraguá do Sul, tá? Que está vindo para Jaraguá do Sul, uma baita, claro que é uma baita de uma empresa, tem quase 188 funcionários, acho que as duas lojas junto, ameaçando nós, e querendo dar direcionamento ao nosso voto, tentando prejudicar os vários comércios que nós temos hoje em Jaraguá do Sul, que são os comércios de bairros mesmo, são comércios de bairros, são comércios aqui da Marechal, são comércios do Raul, que vieram aqui e deixaram abaixo assinado para nós, que são contra esse projeto. Ok, vereador, mas então foi isso, o vereador ouviu também, e realmente, eu quis tentar, o presidente, fazer um intermediário ali para que se resolvesse o problema, não consegui, porque ele não aceita a assinatura do Ministério Público. Senhores vereadores, pesquisando alguns assuntos na internet, no dia de hoje, até junto também com a minha chefe de gabinete, encontramos a data da promulgação da primeira Constituição Republicana. Hoje, no dia 24 de fevereiro, fazem 124 anos da promulgação da primeira Constituição Republicana. A nova Constituição ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Estabelecia um mandato de 4 anos para presidente da República, que seria escolhido por eleições diretas. Manteve 3 poderes de governo, executivo, legislativo e judiciário, anulando o poder moderador, deu autonomia às antigas províncias, agora denominadas estados, adotou o voto universal masculino, excluindo os analfabetos. Naquele período, a grande maioria da população era analfabeta. O primeiro presidente foi escolhido excepcionalmente pela Assembleia Constituinte. Como candidatos apresentaram-se Marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes. O militar saiu vitorioso e foi empossado como presidente constitucional em 25 de fevereiro de 1891. Após a primeira Constituição da República, em 1891, tivemos outras, umas
mais, outras menos disputadas, mas com muito destaque e muita empolgação. Em 1934, votada pelo Congresso sob a presidência de Getúlio Vargas. Em 1937, outorgada durante o período do Estado Novo por Getúlio Vargas, conhecido como Constituição Polaca, por copiar a Constituição fascista da Polônia. Em 1946, votada pela Assembleia Constituinte do governo de Eurico Gaspar Dutra. Em 1967, sem a participação do Congresso, após o golpe militar de 1964, e sob o governo do presidente Castelo Branco, foi elaborada a nova Constituição que garantiu a continuidade da ditadura militar. Essa Constituição incorporou os atos institucionais editados pelo regime autoritário instalado no país em 1º de abril de 1964. E num processo democrático, em uma grande mobilização nacional, criando nova esperança ao povo brasileiro e também desmontando a ditadura na época, aí no dia 5 de outubro foi votada, promulgada a nossa atual Constituição, essa que nós temos aqui. Dia 5 de outubro de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 1986, promulgou a nova Carta Magna, conhecida como Constituição Cidadã, que garantiu a volta do regime democrático, ampliando os direitos e garantias sociais dos brasileiros. É a Constituição em vigor atualmente, como eu falei antes, promulgada dia 5 de outubro de 1988. Então, eu só queria, nesse momento, lembrar que hoje fazem os 124 anos da primeira Constituição Republicana do Brasil. Obrigado.